Boa noite, preciosos e queridos amigos e irmãos. Como acontece todas as sextas-feiras, aqui nós estamos ao vivo, não somente pela rádio, mas na internet. Você poderá acompanhar. E queremos, nesta noite, tratar de um assunto que foi perguntado ao irmão Brana sobre como controlar o mau gênio. Não é uma questão de fé, mas é uma questão que realmente mostra a conduta, a maneira da pessoa agir. Então é uma questão que muitos, na verdade, sofrem com este mau gênio, ou vamos dizer, ou esta falta de amadurecimento da personalidade, ou então a pessoa sofre com outros que tenha tais problemas. É algo que é muito visto. E o profeta, o irmão Brana, nos fala que nós devemos nos preocupar justamente com nossos elos débeis, porque a força máxima da corrente depende dos seus elos mais débeis. Então é algo que eu creio que possa ser de muito benefício. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 4, a última que o irmão Brana respondeu no seu ministério, ela foi pregada em 30 de agosto de 64. Então a pergunta 32, na página 27. Alguém pergunta assim: irmão Brana, quando alguém vem sobre mim ou me pisa no dedo do pé, como diz o velho ditado, meu temperamento sobe. Como posso vencer isto? Eu sei que o Senhor terá que fazer. Porém, que posso fazer eu em meu coração? Eu não quero isto. Eu penso que este é o dilema de muitos de nós. Não controlar os seus ímpetos. Por isso as Escrituras nos diz em Provérbios 25, verso 28, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Veja vocês. Os muros eram o que protegia a cidade dos inimigos, dos assaltos. Então, veja, agora uma cidade sem muro, ela estava exposta ao perigo constantemente. E Salomão compara que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Quer dizer, qualquer hora a coisa pode transbordar, pode virar a mesa. A resposta do profeta foi esta: amenize teu mau gênio com oração. Olha bem, amenize o teu mau gênio com oração. Então, ajuste o seu espírito. Quer dizer, vai disciplinando. E o profeta passa a contar a sua própria experiência. Então, se você sofre com o mau gênio, com essa teimosia, ou com qualquer outra coisa, lembre-se que o caminho é pela oração e ajustando e corrigindo-se. Vamos observar
na experiência do próprio irmão Brana. Diz ele: para começar, não creio que haja muitas pessoas neste edifício que alguma vez tivesse mais mau gênio do que eu tinha. Eu sempre me batiam na boca. Eu tinha que tomar um pouco do meu alimento por um canudo. Minha mãe, como vocês sabem, era meia índia. E meu pai era um irlandês. O irlandês de Kentucky. E ambos tinham suficiente mau gênio para combater uma serra circular. A minha boca era golpeada todo o tempo. Para começar, eu era pequeno. E eles verdadeiramente me levantavam e de um golpe me derrubavam, e me levantava de novo e novamente uma pancada me derrubava, até que já não podia levantar-me mais. Isso era sempre. E então, quando conseguia levantar-me, me levantava de novo e eles novamente me derrubavam com um soco. Assim, essa é verdadeiramente a forma que passei. Eu pensava, nunca poderei ser um cristão. Mas quando o Espírito Santo entrou em minha vida, isso fez, nunca mais. Uma vez ocorreu que eu fui cortar a luz, e naquele tempo eu tinha cabelo em minha cabeça. Ela disse: tu idiota de cabelo enroscado. Eu lhe disse: mulher, você não deveria maldizer desta forma. Não teme você a Deus? Ela disse: seu idiota de cabelo enroscado. Se eu desejasse alguém que me falasse acerca de coisas como essas, eu não buscaria um imbecil como você. Logo me chamou de tal e tal coisa, quer dizer, o xingou. Se isso houvesse sido um ano antes, eu sempre dizia: o homem que bate em uma mulher não é suficiente macho para bater em outro homem. Porém, eu possivelmente haveria quebrado isto aquela vez, chamando a minha mãe de um nome mau como aquele. Mas vocês sabem, nem mesmo me intrigou. Lhe disse: orarei por você. Não me intrigou. Em seguida soube que algo me havia sucedido. Sim, Senhor. Sabem vocês as maldades que fiz quando era moço, brigando? Uma vez quase matei a 5 homens. Tomei um rifle carregado com 16 balas. E quando aqueles moços me bateram porque eu era de Kentucky, nenhuma outra razão. Não pude nem levantar minha cabeça. Um me segurava pelas mãos deste modo e o outro de pé ali, com uma pedra na mão, e me batia na cara até me deixar inerte. Nada no mundo. Eles me chamavam de gorducho de Kentucky, porque minha mãe, quando era jovem, por certo, se parecia a uma índia. Eu estava olhando o seu retrato há pouco. E eles sabiam que ela era meia índia. E porque eu era de Kentucky e ela sendo uma scout, uma índia americana, eles me chamavam de gorducho, um gorducho de Kentucky. E eu não tinha nada a ver com isso. Não podia remediar o fato de haver nascido em Kentucky. Ali eu ia à escola e não tinha roupa para vestir. E meu cabelo caía pelo meu pescoço. Mamãe pegou o casaco velho de papai, com o qual ele se casou, e cortou e fez um par de calças para usá-las para a escola, pela primeira vez. E ela me pôs um par de meias brancas e um par de sapatos de jogar tênis. E eles me diziam:
Não se parece com o fanfarrão de Kentucky? E tudo isso, e então? Isto acontecia em todos os meus dias de escola. E um grupo de meninos, porque caminhei rua abaixo com alguma menininha e lhe carreguei seus livros, eles não queriam que eu fizesse aquilo. E me encontraram ali embaixo e me bateram até que simplesmente me deixaram inconsciente. E lhes disse que se simplesmente me deixasse ir, prometia que iria direto para casa. E assim que eles me tomaram e me soltaram, me deram pontapés 4 ou 5 vezes, me derrubaram e arranharam a minha cara, toda a minha cara. Eu fui para casa, dessa forma, atravessando o campo de Artemísia. Eu tinha um pequeno rifle Winchester 22, colocado em cima atrás da porta. O tomei e enchi aquele rifle de balas, desci direto atravessando a moita de alfarrobeira e me escondi junto ao caminho até que passaram por ali estes 5 ou 6 garotos. Simplesmente esperei até que viesse. Quando estavam se aproximando dali, falando, diziam: aquele kentuckiano se dará conta de onde ele está de agora em diante. Indo deste modo, avancei com o gatilho do rifle puxado para trás. Lhes disse: agora, qual de vocês desejam morrer primeiro, para que assim não tenha que observar os outros? Os outros? Eles começaram a gritar. Lhes disse: não gritem, porque todos vão morrer um por um. E eu estava pronto a matá-los. E no momento começaram a gritar e eu puxei o gatilho e não disparou. A arma não disparou. Lhe coloquei outro cartucho, não disparou. Não disparou. Outro cartucho, não disparava. Não disparava. E joguei no chão os 16 cartuchos, cada um deles sem disparar. E aqueles garotos, correndo e gritando, saltavam morro abaixo e tudo. E fiquei ali depois que se foram. Quando me punha assim intrigado, eu não podia chorar. Ria como um tolo, e de meus olhos saíam lágrimas. Agora, esse é um mau gênio. Se não houvesse sido por Deus, eu haveria sido um assassino. E tomei aqueles cartuchos, e os tornei a colocar no rifle e, pou, pou, disparavam todos bem, como sempre. Falem sobre a graça. Então, queridos irmãos, vamos analisar na própria experiência do irmão Brana, como ele disse: eu duvido que haja alguém aqui que tinha mais mau gênio do que eu. Mas depois ele podia testificar que Deus entrou na sua vida e o transformou a ponto que as coisas não conseguia mais irritá-lo, lhe tirar, vamos dizer, dos trilhos. Quer dizer, a pessoa conseguiu uma vitória. E ele nos aconselha que é justamente para amenizar o gênio, este gênio forte, esse temperamento forte, através da oração. E depois ir se ajustando e se disciplinando. Agora, o mau gênio, geralmente, ele é uma das manifestações que mostra que uma falta de maturidade do caráter da pessoa. Essa tendência de ceder
ao mau gênio. Então a pessoa se extravasa com palavras e até mesmo com ações. E não são poucos aqueles que estão respondendo processo, ou mesmo na cadeia, ou mataram alguém, ou fizeram coisas difíceis, terríveis, coisas que eles não fariam se estivessem, vamos dizer, com a sua temperatura normal. Mas deixaram ir por um certo ímpeto. E este ímpeto, simplesmente, ele não deixa nada a ganhar. Ele não te dá lucro. Por isso, vemos que é necessário você enfrentar, se você sofre disto, ou se seus filhos sofrem disto, ou se sua companheira ou companheiro sofre com isto, é necessário encarar estas coisas e procurar o meio de solucionar, principalmente dentro de casa. Veja vocês, porque ninguém suporta uma pessoa geniosa constantemente. Uma pessoa braba, como diz o ditado. Hoje se usa uma palavra até mais bonita, estressada, né? Ou estressado. Mas no meu tempo a coisa é brabo mesmo, é zangado. Veja vocês que há motivos, mas às vezes esses motivos são tão fúteis, tão infantis, para que você haja de uma maneira tão infantil. Você que é um chefe de lar, você que é uma dona de lar, e isto leva a dar um mau exemplo aos seus filhos. Então, a coisa se torna até mesmo um certo hábito. Torna-se um hábito, mas na verdade ainda isto é uma infantilidade na personalidade. E vemos no próprio exemplo do irmão Brana o modo pelo qual ele foi criado. Ele disse que a mãe dele era meia índia, seu pai era um irlandês de Kentucky, e ambos tinham um gênio tão forte que era capaz de lutar com uma serra circular. Veja vocês. E ele foi criado neste ambiente. Quando ele era surrado, lhe batia de qualquer maneira, lhe soqueava. E ele caía, e ele teimoso se levantava, até que ele não podia mais se levantar. Então, se ele foi criado num ambiente assim, ou se uma criança é criada num ambiente de violência, o ser humano diz que é um produto do meio ambiente. O que vai acontecer? Vai cultivar isto. Vai cultivar. E a paz que transmitem esses maus exemplos para seus filhos, eu penso que tudo começa dentro do lar. É o berço, é a forma. Se a forma é redonda, o bolo vai ser redondo. Então vejamos que isto começa também na mais tenra infância, os primeiros anos da criança. É normal toda criança, ela dá a sua birrinha. E ali perde fôlego, chora, esforça para chorar, até perde o fôlego, fica roxo. Cai no chão, deita no chão e bate, parece que está dando um ataque epiléptico, né? Sapateia e tudo mais. Eu tive 6 filhos, tenho 6 filhos. Todos eles tentaram passar por isso, mas não conseguiram. Tiveram que levantar do chão,
debaixo de uns chicotes. Nunca mais procuraram fazer isto. Porque aquilo nada mais é, essa atitude desta criança, não é nada mais ela simplesmente querendo impor a sua vontade. Pode-se ver que esses ataques de mau gênio, estas irritabilidade, isso sempre acontece quando a pessoa não alcança aquilo que quer, quando alguém lhe contraria, quando alguém lhe diz não, quando alguém simplesmente lhe contraria os seus planos. E aí a pessoa muitos agem como um verdadeiro possesso. Parece estar possesso. E eu não duvido que esteja mesmo. Então veja, a criança ela manifesta através de suas birras. Não só a criança, né? Mas muita gente até de cabelos brancos, barbados, emburrados. Fulano, isto. O diálogo é monossílabo. Sim, não. Eu recordo de Caim. Quando Caim viu que a sua oferta não foi aceita por Deus, apesar do próprio Deus disse para ele, se você fizer a coisa certa, também há aceitação para ti. Quer dizer, eu vou te abençoar. Mas ele não quis fazer o que era certo. Ele queria impor o seu jeito a Deus. E diz as Escrituras que o semblante de Caim caiu. Quer dizer, a coisa derrubou as carrancas. Ficou emburrado, zangado. E Deus perguntou, por que está o teu semblante caído? Por que é que você já não conversa, não ri? Por que você não participa mais da convivência, da família, da amizade com seu irmão? Caim, ele queria impor as coisas. E geralmente o mau gênio não é nada mais do que isto, a pessoa querendo impor, como diz, através do grito, através da força, através da pressão. Porque traz vantagens, outros vão cedendo, mas até onde cede? Até onde vai ceder? Então veja que é necessário você, como cristão, como a cristã, procurar se disciplinar. E vocês que são pais também fazer a mesma coisa. Vamos entrar um pouquinho nesses acessos de ira. Às vezes é da esposa, do esposo. Que atmosfera traz para dentro de casa? Fica simplesmente um ambiente pesadíssimo. Pesado. Os vizinhos veem, ouve a gritaria, o berreiro, as crianças veem o pai ou a mãe fazendo isto, grita, xinga, diz nomes, joga as coisas no chão e o que tem na mão, há deles que o que tem na mão atira. Atira sobre a criança que está incomodando, ou atira um no outro, e a coisa parte para aquela agressividade. E muitos até mesmo passam para ações com pessoas estranhas, é o caso que depois tem que sofrer as penalidades da lei. Agora, todas estas atitudes, elas desanimam. Ou você acha que não desanima? Ou você acha que isto é bom? Porque isto impõe
Você pensa que isto impõe respeito? Isso não passa nada mais, querido irmão, minha irmã, do que uma atitude infantil. Uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que não mede consequências e depois tem que ajuntar os cacos. Por que não pensou antes? Por isso a Bíblia nos fala sobre a temperança, que é o domínio próprio. A palavra temperança quer dizer domínio próprio e é um dom. Peça a Deus. Por isso disse o profeta, amenize o teu espírito, amenize, quer dizer, amance ele, controle pela oração. Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Uma vida mais perto de Deus, isso lhe dá uma certa garantia que você simplesmente terá mais vitória, estará mais vigilante. Agora, amenize o teu espírito com orações, buscando a Deus, e vai ajustando, vai calibrando o teu espírito, vai pesando as vantagens e veja que há mais desvantagem do que vantagem tudo isto, porque isso não passa de uma infantilidade, de um egoísmo. A pessoa quer impor a si próprio. Então veja vocês que estas coisas trazem muita perca. A perca da convivência, a perca do respeito, a perca até mesmo de amigos, companheiros. A pessoa perde a estima dos seus amigos e companheiros por deixar ser levado, como foi a pergunta deste irmão, que simplesmente diz que quando alguém me pisa no dedo do pé, o meu temperamento sobe, quer dizer, a coisa ferve. Mas ele tinha uma boa coisa. Como eu posso vencer isto? Como eu posso vencer? Você tem que fazer o seu lado. É como diz o ditado, tirai a pedra. Aquilo que toca para você fazer, faça. Por isso, é muito importante nós observarmos a coisa que vem lá de trás, lá da infância, lá do lar, lá do exemplo. Lá o exemplo dos pais, o exemplo dos mais velhos. Então veja, geralmente uma pessoa que se deixa se irritar, ser levado, sempre eles estão se justificando, dizendo que o culpado é ele, o culpado é ela. Não. Observe que a tua reação diante daquela negativa, ou a pessoa não pôde lhe atender naquele momento, a tua reação ultrapassou todos os limites, todos os princípios. Então, o que precisa é ser sincero, mais sincera, seja você, moça, rapaz, e procurar dominar. Ou então isto vai lhe dominar a vida toda. E você nunca sairá deste fosso, desta areia movediça. Então é preciso querer. Ah, eu nasci assim. Não, não, não. Pedro diz que nós fomos resgatados, não com ouro e prata, mas com sangue de Jesus Cristo. Entende? De nossos maus hábitos que por tradição herdamos de nossos pais.
Uma pessoa com a ciência diz que ela simplesmente nós herdamos 30% da natureza de nossos pais. Agora não pense que esses 30% é somente coisa ruim. Não. Agora veja, há quantas coisas boas. 70% é você que vai acrescentar, formar. Você que vai estabelecer. Por isso o profeta, irmão Brana, diz naquela mensagem, ele diz que caráter não é um dom, é uma vitória. Reprovação por causa da palavra. Nessa mensagem diz, caráter não é um dom, é uma vitória. Para alcançar uma vitória, tem que batalhar, tem que lutar, tem que procurar. Oh Deus, me ajuda, oh Deus, me ajude. Conte até 10, deixe para resolver esse caso amanhã, deixe para outra semana ou para o ano que vem. Quantas vezes você estava fervendo, mas depois que baixou a fervura, no outro dia você fica com vergonha de você mesmo e diz, e eu estava pensando fazer aquilo? Quantos lares têm trincado e até têm rebentado? E na hora da fervura, a primeira coisa que se lembra é, vamos nos separar. Há um demônio que acompanha este espírito, e hoje em dia, aliás, esta coisa de separação. Há duas coisas que você nunca deveria admitir. Se você é casado, ou se você, jovem, pretende que se casar, nunca fala em separação, divórcio e, pior, suicídio. Porque depois que entra por isso, parece que você arrasta uma carrada de demônios nisso aí. E quanto mais pensa no caso, parece que a solução é isto aí, é se matar, é se separar, ou isto e aquilo mais. E veja que tudo vem de contrariedades. Pessoa se irrita, pessoa não se controla. Às vezes foi criado um lar, ou os pais sempre cederam. Aí está a coisa errada. Cede aos caprichos, vai cedendo desta criança. Coitado da moça que vai casar com ele. Coitado do homem que vai casar com essa garota. Que sempre teve as coisas na base da pressão, da birra, da queixa, do emburro. Então veja, a culpa é dos pais. Se você está criando seus filhos, se eles ainda são pequenos, se eles descobriram que alcança certas vantagens com este péssimo humor, ajude o teu filho. Mas como, pastor? Bem, o governo diz que não pode dar umas palmadas, mas eu digo que pode dar umas chicotadas boas, você tem que corrigir. Senão, é melhor você corrigir do que amanhã vê-lo na cadeia. Ou ver essa menina que sai sapateando de raiva e vai para a rua e se torna uma prostituta. Controle as coisas, porque está dentro do princípio. E os pais que deem este verdadeiro exemplo. Este hábito de irritabilidade, qualquer coisa fica irritado. Como pode ser um verdadeiro cristão se não tem domínio? O próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, basta alguém lhe pisar no pé, basta alguém contrariar suas preferências. Irmãos, é preciso isto ser vencido, este mau gênio. Nós estamos aproveitando a pergunta e a resposta do irmão Brana
para ampliar este leque. Por quê? A coisa não é o conhecimento da Bíblia, a questão de fé. Aonde nós mais falhamos é nas mínimas coisas. O irmão Brana disse que de 100 pessoas que lhe procurava, 85 era para problemas domésticos, problemas do dia a dia. 85%. 10% era pessoas que procuravam ele para usar os dons, pessoas que queriam ficar ricas. E 5% era em questão de fé. Vocês observam que nós falhamos mais é em casa, nas mínimas coisas. É no dia a dia, é no caminhar diário. E não existe um dia maravilhoso, todos os dias não são maravilhosos. Tem dias que a pessoa simplesmente levanta com certa irritabilidade. Por quê? Às vezes dormiu mal, às vezes os negócios não estão bem, ou às vezes está sob uma pressão de enfermidade, dores. E há muitas coisas para nos cutucar de perto. Mas o que devemos fazer? O que você deve fazer? Simplesmente se controlar, procurar se equilibrar. Não seja você uma cidade sem muros, sem proteção, sem a temperança. Então, eu creio que a maneira de vencer é achegando-se a Deus. Se você tem estes péssimos hábitos ou estas coisas infantis, encare isso seriamente. Faça uma análise. Veja quais são as vantagens e desvantagens. Procure os canais corretos. Vai ajustando o seu espírito. Vai se corrigindo. Mas achegue-se a Deus. Jesus, ele veio para transformar, salvar e transformar. E o novo nascimento, ele traz a natureza de Cristo. Portanto, vamos deixando rapidamente com vocês este pequeno pensamento, baseado no exemplo do nosso próprio irmão Brana, que diz que duvido que haja alguém que tivesse um pior gênio, um mau gênio como eu. E se Deus transformou, e quantos Deus tem transformado, lembre-se, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele pode te transformar. Ele pode fazer isto. Então, o que devemos dizer é: Senhor, participe da minha vida. Me ajude e tome o meu controle. Participe do meu viver, me dê graça, Senhor. Quando eu vejo, estou agindo desta forma. Então, vamos procurar sermos melhores cristãos e dar um melhor testemunho. Que Deus nos abençoe, que Deus os guarde. E amanhã estaremos aqui falando alguma coisa sobre famílias. E assim nós estamos aqui na internet, pelo nosso site. Se você quiser entrar em contato conosco, é contato@vozdopastor.com.br. Estamos prontos para atender a vossas sugestões, ouvir vossas sugestões e também, se alguma coisa pudermos ser úteis a vocês,
útil a cada um de vocês, para nós será um prazer. Eu espero que estas pequenas palestras, pequenas conversações, simplesmente possa vos ajudar. Não estamos aqui para chamar atenção, mas estamos aqui para dizer, estamos de ombros juntos e vamos prosseguir caminhando. O que você deve fazer é nunca desistir daquilo que é certo. Lembre-se que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam entram ali. Portanto, vigiai, não é certo? Jesus disse que vigiai e orai. Se você ora, mas não vigia, está faltando o outro lado. Vigiai e orai. São 3 palavras que Jesus falou. Vigiai, orai e olhai. Então, é preciso guardar isto. Que Deus os abençoe e prossiga assistindo a nossa rádio, com músicas, com leituras bíblicas, com pregações. Hoje é um tempo de muita facilidade. Como diz, é um tempo de fartura, mas é justamente a fartura que leva a pessoa à negligência, leva as pessoas a negligências. Como Israel, quando Deus o abençoou, ele simplesmente, o meu Jerusalém, engordaste, deste coices. Jerusalém quer dizer o meu amado. Depois que Deus o abençoou, lhe deu recursos, lhe deu o que você nunca esperava ter, é justamente aonde os perigos mais nos rodeiam. Pode ver que uma pessoa que nasce, como diz o ditado, com colher de prata na boca, não tem gosto por nada. Tudo tem na mão, tudo está ali. Veja que são pessoas que têm menos tolerância, são pessoas que não relevam, porque têm as coisas com muita facilidade. Não crie os seus filhos desta maneira. E procure dominar isto. Não sendo também igual, mas é preciso enfrentar os nossos elos fracos. Cada um tem que cuidar, porque pode-se perder toda a vida espiritual, a salvação, o arrebatamento, se não cuidar dos elos fracos. Agora, quais são os teus elos? Eu conheço os meus. E eu vigio eles. Porque eu sei se tem que arrebentar a corrente é nos elos fracos. Não se preocupe com a coisa que está bem, com os elos fortes. Você tem que preocupar com aquilo que não está bem. Porque o que não está bem não vai te tirar do arrebatamento. Não vai lhe tirar de Cristo. Preocupe com as coisas que não estejam bem. Você é um cristão? Você é uma cristã? Então ocupe com a tua salvação. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Amém.